Olá, estou vindo aqui te informar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em 3 horas, você já começará a sentir. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode descartar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Não diga isso para ninguém, fique em segredo e no final eu vou rezar junto com você para a realização de todas as bênçãos que vão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. É importante que a cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Irmão, irmã, essa mensagem não é por acaso. Eu sinto no coração que Deus preparou esse momento exatamente para você, como se Ele tivesse separado esse tempo para sussurrar algo que pode transformar sua vida de uma vez por todas. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, pensando em como as coisas poderiam ser diferentes. Mas escuta o que vou te dizer. Não é o fim, pelo contrário, é o início de algo grandioso. Deus está prestes a virar páginas na sua história que você nunca imaginou que poderiam ser escritas. Você já ouviu aquela frase que diz, depois da tempestade vem a bonança? Pois é, irmão e irmã, chegou a hora de viver isso de verdade. Só que a bonança que eu estou falando não é qualquer uma, não é apenas uma trégua. É a promessa de um tempo de abundância, de restituição, de bênçãos que vão encher sua vida de um jeito que até você vai se surpreender. E não se trata apenas de dinheiro, mas sim de provisão divina em todas as áreas, de portas que vão se abrir onde antes só havia muralhas. Eu sei, pode parecer estranho ouvir isso agora. Justamente nesse momento em que você está enfrentando contas atrasadas, dívidas, prazos, cobranças e aquela sensação de que não consegue respirar direito. É como se você estivesse no meio de uma batalha onde não enxerga saída. Mas olha, é exatamente nesse cenário que Deus mais gosta de agir. Quando o povo de Israel estava cercado pelo mar de um lado e pelo exército do Egito do outro, eles também acharam que não havia saída. Mas o que aconteceu? O mar se abriu. O impossível aconteceu diante dos olhos deles. Talvez você esteja diante de um mar fechado hoje. Um emprego que não vem, um negócio que não anda, uma porta que não se abre. Mas deixa eu te lembrar. O mesmo Deus que abriu o mar para o seu povo é o mesmo que está agindo agora em sua vida. Ele está preparando algo que vai te surpreender, algo que vai mostrar para todo mundo que a mão de Deus é poderosa. Sabe o que é mais lindo? É que Deus não estava em silêncio nesse tempo todo em que você orava, chorava e parecia não ser ouvido. Não, irmão e irmã, Ele estava agindo nos bastidores, Ele estava escrevendo a sua vitória em silêncio. É como se Ele estivesse arquitetando cada detalhe, cada conexão, cada encontro, para que no tempo certo tudo fosse revelado. E deixa eu te contar, esse tempo está chegando. É como se Deus estivesse sussurrando agora mesmo. Filho, filha, sua fé não foi em vão. Eu vi as noites em que você orou, os dias em que você acreditou, mesmo sem ver nada acontecendo. Eu vi quando você continuou firme, mesmo quando parecia que todos já tinham desistido. Agora chegou o momento de colher, é por isso que eu digo, se prepare, porque a maior bênção financeira da sua vida está vindo. Não é exagero, não é palavra solta, é uma promessa. Lembra de Abraão? Deus disse que faria dele pai de uma grande nação, mas durante anos ele não via nada. Até que no tempo certo, a promessa se cumpriu. Assim também será com você. O que parecia demorar demais vai acontecer de repente, e todos vão ver que foi Deus quem fez. Só que tem um detalhe muito importante. Essa bênção não vem apenas para encher sua conta bancária, mas para cumprir um propósito maior. Deus confia em você. Ele sabe que você não vai usar essa vitória só para si, mas também para abençoar outros, para ser canal de transformação,
Por isso ele escolheu você. E deixa eu te perguntar, você crê? Você acredita mesmo que aquilo que para o homem é impossível, para Deus é totalmente possível? Porque é nessa fé que tudo começa a se mover. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas, ele ousou pedir para ir também. E o que aconteceu? Ele andou sobre as águas, mas quando duvidou, começou a afundar. A diferença entre o milagre e a derrota está em manter os olhos fixos em Jesus. Então, irmão e irmã, não tire os olhos dele. Não deixe que as circunstâncias roubem a sua fé. Eu sei que é difícil acreditar quando o cenário é contrário, mas é justamente aí que a fé mostra quem realmente confia. E Deus honra quem permanece firme. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Hoje é o dia em que Deus, o Criador dos céus e da terra, decidiu falar diretamente com você. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem agora. É como se o próprio Senhor tivesse separado este momento só para te lembrar de algo que pode mudar completamente a sua caminhada. Imagine um raio de sol atravessando as nuvens mais escuras, iluminando aquilo que antes parecia perdido. Assim, é a revelação de hoje, uma palavra que vai clarear seu coração e te mostrar que o que parecia impossível está prestes a se tornar realidade. Irmão, irmã, talvez você esteja lutando contra o desânimo. Talvez olhe para a sua vida e pense, eu já tentei de tudo, mas parece que nada muda. Mas escuta, o que Deus está preparando não depende da sua força, nem da sua lógica. O milagre não acontece pelo esforço humano, mas pelo sopro divino. É hora de abrir os olhos espirituais. Não se trata de enxergar apenas com a visão natural. Quando Eliseu estava cercado pelos inimigos, seu servo entrou em desespero, porque só via a multidão armada contra eles. Mas Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz. E quando isso aconteceu, ele viu cavalos e carros de fogo, o exército celestial que já estava ali, pronto para lutar por eles. Entende o que eu quero dizer? Ao seu redor, agora mesmo, há um mover de Deus acontecendo. Você pode não ver, mas Ele está agindo, abrindo caminhos, preparando vitórias, liberando promessas. E sabe o que é mais forte? É que Deus não esqueceu da sua dedicação. Cada lágrima que você derramou em silêncio foi registrada. Cada oração feita no quarto, quando ninguém estava vendo, chegou diante do trono de Deus. Nada passou despercebido, nada foi em vão. O Senhor está trazendo a recompensa, e ela vem como uma tempestade de verão, rápida, intensa, impossível de ignorar. Olha, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, parecia que a terra prometida nunca chegaria. Foram 40 anos de desafios, de dias quentes e noites frias, de fome, de sede, de inimigos. Mas quando chegou o tempo, Deus não atrasou nenhum minuto. O Jordão se abriu e eles atravessaram para viver aquilo que lhes havia sido prometido. Você pode estar vivendo seu deserto agora, mas saiba, há uma terra prometida à sua espera. E o Senhor já está movendo águas para você atravessar. A revelação de hoje é clara. O caminho à sua frente será transformado. A porta que estava fechada vai se abrir, a oportunidade que parecia impossível vai se apresentar. E não será apenas uma mudança pequena, será extraordinária. Você vai olhar e dizer, foi Deus, só podia ser Ele. Mas deixa eu te falar algo importante. Prepare-se para receber. É preciso estar de coração aberto. Quando a viúva procurou o profeta Eliseu, porque estava prestes a perder tudo, ele pediu que ela pegasse vasilhas emprestadas, e o azeite começou a se multiplicar. Mas o milagre só parou quando acabaram as vasilhas. Sabe o que isso significa?
que a bênção de Deus é ilimitada, mas o quanto você recebe depende da sua disposição em abrir espaço. Por isso, não limite o que Deus pode fazer. Creia no sobrenatural, porque Ele já está multiplicando o azeite da sua vida. Você pode estar cercado de notícias ruins, mas lembre-se, Pedro só conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Se ele olhou para o vento, afundou. Então, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. É Ele quem sustenta, é Ele quem garante. É como se Deus estivesse dizendo ao seu ouvido: meu filho, minha filha, escuta bem o que eu digo a você agora. Não é coincidência que você tenha chegado até aqui. Não foi obra do acaso que te trouxe a este momento. Eu mesmo conduzi os teus passos, porque sabia que teu coração estava clamando por uma resposta, por um sinal, por uma voz que quebrasse o silêncio da tua alma. Você tem sentido o peso nos ombros, a incerteza no coração, e até pensou: será que Deus me ouve de verdade? Pois eu digo: eu te ouço, eu te vejo. Eu conheço cada detalhe da tua vida e hoje decidi falar diretamente com você. Respira fundo. Agora mesmo, enquanto ouves esta palavra, o meu espírito toca o teu coração. Essa inquietação, essa sensação de vazio, eu sei. Você tem lutado tanto, se esforçado, buscado saídas e muitas vezes sentiu que nada acontecia. Mas eu te digo, não é o fim, é só o início do que eu estou prestes a fazer. Você achou que estava parado, mas na verdade estava sendo preparado. Mas como pode ser, Deus? Você pergunta. A minha resposta é simples. A fé transcende a lógica humana. O que para ti é impossível, para mim é só o começo de um milagre. Quando Abraão olhou para sua velhice e para a esterilidade de Sara, ele não via saída. Mas eu havia prometido, e no tempo certo, o filho nasceu. Assim também é contigo. A promessa não morreu, ela só aguarda o momento exato de florescer. Olha bem, filho, filha, os planos que tracei para ti não são pequenos. Eles não são limitados ao que teus olhos conseguem ver. Eles são como janelas do céu prontas para despejar sobre ti não apenas uma chuva, mas uma verdadeira cascata de bênçãos. E não falo apenas de coisas materiais, mas de paz, de alegria, de saúde, de relacionamentos restaurados, de sonhos que voltarão a pulsar no teu coração. Amanhã, quando o sol nascer, lembra-te disso. As sombras da noite só existem porque a luz está a caminho. O escuro que você enfrentou não era prova da minha ausência, mas parte do processo que te levou a valorizar ainda mais a luz que está prestes a brilhar. Você chorou, sim, e eu enxuguei cada lágrima. Você caiu, e eu te levantei sem que você percebesse. Você pensou que estava só, mas cada passo teu foi sustentado pela minha mão. Não ignores os sinais que tenho colocado no teu caminho. As portas que se fecharam não foram fracasso, foram proteção. Os atrasos que você não entendeu foram livramento do que poderia te destruir. As pessoas que saíram da tua vida não foram perda, foram eu limpando o terreno para plantar algo novo. Você só enxergava caos, mas eu estava organizando tudo em silêncio. Meu filho, minha filha, eu sei que tua fé foi testada. Houve momentos em que você pensou em desistir, mas ainda assim continuou. E por causa disso eu digo, a recompensa já está a caminho. Não é algo distante, é algo próximo, tão próximo que você vai sentir o sopro da mudança chegando. Como uma tempestade de verão, rápida e intensa, assim será a minha intervenção. Você lembra de José? Vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por aqueles a quem ajudou. Aos olhos humanos, tudo indicava fracasso. Mas nos bastidores eu estava movendo as peças, e quando chegou o tempo tirei José da prisão e o coloquei no palácio. O que parecia humilhação virou exaltação. O que parecia derrota virou vitória. Assim será contigo. Eu vou usar o que parecia te destruir como palco para te levantar. Não temas, porque eu não te deixarei envergonhado. Muitos olharam para você e duvidaram, até zombaram da tua fé. Mas todos verão o que eu vou fazer. Eu vou transformar teu pranto em riso, tua luta em testemunho, tua escassez em abundância.
Sabe, filho, filha, o inimigo tentou roubar tua esperança, tentou apagar o brilho dos teus olhos, tentou fazer você acreditar que nunca sairia desse lugar de dor. Mas eu entrei em cena para te dizer: nenhum plano do inimigo prevalecerá contra os meus planos. O que eu decidi sobre a tua vida não pode ser cancelado, não pode ser impedido. Abre o teu coração, porque estou prestes a soprar vida nova sobre ti. O que era estéril vai gerar frutos, o que estava morto vai ressuscitar, o que parecia fechado vai se abrir diante de ti. Creia nisso, porque eu, o Senhor, estou te garantindo. Receba essa graça. Agora Deus me revela 3 parábolas, 3 lições valiosas, que, se levadas a sério, abrirão as portas da prosperidade em suas vidas, de forma que nunca antes experimentaram. Ouçam atentamente, pois através destas histórias, Deus revelará segredos sagrados para o vosso crescimento e alegria. A primeira parábola é a do semeador. Imagine comigo um homem que sai de casa com as mãos cheias de sementes. Ele não está parado, ele caminha e lança essas sementes em vários lugares. Algumas caem à beira do caminho, e logo os pássaros aparecem e as devoram. Outras caem em solo pedregoso, até nascem rápido, mas não têm raiz, e o sol quente faz com que sequem depressa. Outras caem entre espinhos, crescem, mas são sufocadas pelos espinhos e não dão fruto. Mas algumas caem em terra boa, e essa terra boa multiplica os frutos, 30, 60 e até 100 vezes mais. Agora escuta, cada semente lançada é como a palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida. O problema não é a semente, porque a semente é poderosa, é viva, é cheia de promessa. O problema é o solo, e o solo é o teu coração. Se você tem ouvido a palavra, mas deixa que as distrações, os medos e as vozes contrárias arranquem de você, então é como aquela semente à beira do caminho. Se você ouve, mas não se aprofunda, não cria raiz, a primeira dificuldade te faz desistir, e aí você é como o solo pedregoso. Se você até recebe, mas deixa que as preocupações com dinheiro, com o futuro, com a opinião dos outros sufoquem sua fé, então você é como o solo cheio de espinhos. Mas, irmão e irmã, se você abre o coração, se deixa essa palavra descer fundo na sua alma, ela vai frutificar. Vai multiplicar bênçãos, vai trazer prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade de paz, de alegria, de fé, de milagres. O segredo da prosperidade está em cuidar do solo do coração. Por isso eu te pergunto, como está o teu coração hoje? Porque a promessa já foi liberada, mas depende de você ser terra boa. Agora vamos para a segunda parábola, a do servo bom e prudente. Jesus contou que havia um senhor que partiu em viagem e deixou seus servos responsáveis pela sua casa e seus bens. O servo bom e prudente foi aquele que, mesmo sem a presença visível do seu senhor, continuou fiel, trabalhando, cuidando do que lhe foi confiado. Quando o senhor voltou, encontrou-o agindo com sabedoria e lhe deu recompensa. Mas havia também o servo mau, que, achando que o senhor demoraria, começou a viver de qualquer jeito, batendo nos outros servos, se embriagando e desperdiçando o tempo. Quando o senhor voltou de surpresa, ele foi pego despreparado e perdeu tudo. Essa parábola é um alerta para mim e para você. O que temos feito com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Com o tempo que Ele nos deu, com os dons que Ele nos confiou, com as oportunidades que Ele colocou diante de nós? Ser servo bom e prudente não é viver de braços cruzados, esperando algo cair do céu. É ser responsável, é ser fiel nas pequenas coisas, é ter disciplina, é buscar santidade mesmo quando ninguém está vendo. Deus tem visto a sua fidelidade, mesmo nos dias em que você pensou que ninguém percebia. Cada oração, cada ato de bondade, cada vez que você escolheu fazer o certo, em vez de seguir o caminho fácil, tudo isso está sendo anotado no céu. E da mesma forma, cada vez que você negligencia, cada vez que você deixa passar a oportunidade de ser fiel, isso também é notado. O Senhor da parábola voltou de surpresa e assim também será com Jesus.
Ele virá em um dia que não sabemos, e o servo prudente será recompensado. Por isso, irmão e irmã, não desperdice o que Deus te confiou. A prosperidade não é apenas colher, é também administrar com sabedoria o que você já tem. Muitos pedem mais a Deus, mas não cuidam do pouco. Como Ele vai multiplicar se você não valoriza o que já recebeu? Seja fiel hoje, porque a recompensa virá, e ela será muito maior do que você imagina. E agora chegamos à terceira parábola, o convite de Jesus para a grande festa do reino dos céus. Jesus contou de um rei que preparou uma festa grandiosa para o casamento de seu filho. Tudo estava pronto, a mesa posta, a comida preparada, os músicos afinados. O rei enviou mensageiros para chamar os convidados, mas muitos não quiseram vir. Alguns deram desculpas, outros maltrataram e até mataram os servos que levaram o convite. O rei então disse: se os convidados não quiseram vir, chamem todos que encontrarem pelos caminhos. E assim a sala da festa se encheu com pessoas simples, com aqueles que nem imaginavam ser chamados. Essa parábola é o retrato do coração de Deus. Ele preparou algo grandioso, um banquete eterno no reino dos céus, e o convite é aberto. Mas muitos recusam, preferem se apegar às coisas passageiras deste mundo, às preocupações, ao orgulho, à vaidade. Mas aqueles que aceitam o convite, mesmo sendo simples, mesmo sendo improváveis aos olhos humanos, esses entram e participam da festa. Irmão e irmã, Deus está te convidando. Esse vídeo não é apenas uma mensagem, é o próprio convite sendo colocado diante de você. Ele está dizendo: vem, porque tudo já está pronto. A mesa está posta, as bênçãos estão preparadas, o futuro está desenhado. Mas cabe a você aceitar ou rejeitar. Não há convite mais importante do que este. Prosperidade de verdade começa quando você se assenta à mesa do Pai, quando você diz sim ao chamado de Jesus. Agora reflita comigo. Você percebe como essas três parábolas se completam? A primeira fala do seu coração, que precisa ser solo fértil para receber a palavra. A segunda fala da sua postura, de como você deve viver no dia a dia, sendo fiel e prudente com o que Deus te deu. E a terceira fala da sua decisão, de aceitar ou não o convite do Pai para viver a festa eterna. Essas três lições são chaves. Elas abrem as portas da prosperidade, porque te colocam no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, não há crise, não há falta, não há inimigo que consiga impedir o fluir da graça sobre a sua vida. Então eu te digo com toda a fé do meu coração, não deixe essa oportunidade passar. Hoje, agora, Deus está te entregando revelações que podem mudar tudo. Se você recebe essa palavra e decide viver como terra boa, como servo prudente, como convidado que aceita o chamado, então a prosperidade vai te acompanhar. Você será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa e cujas folhas nunca murcham. Tudo o que você fizer prosperará. E eu oro para que essa palavra não fique apenas como teoria, mas que se torne prática na sua vida. Que você saia daqui determinado a preparar o coração, a ser fiel e a aceitar o convite para a festa do reino. Porque a prosperidade que vem de Deus não tem limites, não acaba, não depende da economia, não depende das circunstâncias. Ela vem do alto, e quando vem do alto, nada pode parar. Receba essas três chaves hoje, guarde-as no coração, viva por elas. E prepare-se, porque o que Deus tem para você é muito maior do que tudo o que você já sonhou. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul, no comentário fixado, e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar.
Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. Agora, rápido! Você precisa tocar no vídeo em que aparece na tela, é uma oportunidade única que acabou de surgir. Te espero do outro lado.